O que a prisão no Brasil de um traficante de animais silvestres russo tem a ver com a morte de um influenciador digital também da Rússia, que foi mordido por uma das cobras mais venenosas do mundo? Bom, este mistério envolve a ex-mulher do influenciador, que coleciona animais exóticos e que largou dele para ficar com um traficante russo. Essa investigação da polícia aponta para a existência de uma rede internacional de tráfico de animais. No Brasil, um veterinário russo é preso com centenas de animais silvestres escondidos na bagagem. Na Rússia, um influenciador morre diante das câmeras, mordido por uma serpente africana, uma das mais venenosas que existem. Em comum entre eles, o fato de terem se relacionado com esta mulher, também russa, influenciadora digital, que coleciona animais exóticos dentro de casa. Os três são personagens de um triângulo amoroso e do tráfico internacional de animais. Este homem se chama Kirill Kravchenko, tem 35 anos. Ele é um profissional do mundo do tráfico de animais silvestres. Em janeiro deste ano, Kirill foi detido por fiscais do IBAMA no Aeroporto Internacional de São Paulo quando se preparava para embarcar para a Rússia. Ele levava uma carga de animais vivos. É mais um cidadão que tentou vir ao Brasil, retirar a nossa biodiversidade, não procurou as autoridades. Na bagagem de mão estavam pelo menos 300 animais silvestres da fauna brasileira. Todos transportados com crueldade em embalagens plásticas e sacos de pano, como lagartos e filhotes de jacarés. E até mesmo pequenos peixes em uma garrafa PET com água. Apesar do flagrante, Kirill não ficou preso, mas o passaporte dele foi apreendido. Para a polícia, não havia dúvidas. Estava diante de um dos maiores traficantes de animais do mundo. De acordo com as investigações, Kirill viajava o mundo inteiro para capturar os animais. E um dos destinos preferidos dele era justamente o Brasil, por causa da riqueza e diversidade da nossa fauna e flora. Segundo a polícia, ele mesmo fazia questão de entrar em matas como essa para escolher e coletar as espécies, que tinham que atender dois requisitos principais: serem pequenas para facilitar o transporte e fazer parte da lista de animais ameaçados de extinção. Por esses, colecionadores do mundo inteiro pagam verdadeiras fortunas. Kirill já tinha sido pego, por exemplo, em Istambul, na Turquia, como mostra esse vídeo. A rede internacional também foi alvo de uma mega operação na Espanha. Lá foram investigadas 21 pessoas que traficavam animais por altos valores. Essa reportagem da TV russa também mostra centenas de répteis traficados em tubos de PVC, a imensa maioria capturada no Brasil. Esse indivíduo ele tinha uma preferência por répteis e ele circulava por todo o território nacional. E ele também fazia coletas em unidades de conservação. Cada empreitada dele era em torno de 300 animais silvestres. Então ele causa uma instabilidade na fauna. Desde a apreensão de janeiro deste ano no Brasil, Kirill Kravchenko passou a ser monitorado pela Polícia Federal, que seguiu seus passos de perto, com a ajuda da Interpol, a Polícia Internacional. Até que, no mês passado, o russo foi novamente preso, mas o caso ficou em sigilo por causa do aprofundamento das investigações. Ele viajava em um ônibus com destino à Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Dessa vez na cidade de Seropédica, Rio de Janeiro, transportando num ônibus, no coletivo, outra quantidade de répteis e também insetos. Um tipo de apreensão feito com frequência pela Polícia Rodoviária Federal. Nós temos aqui, sobretudo em São Paulo,
apreensões grandes, importantes de pássaros e répteis, né? Que vêm do Nordeste para cá, eles são transportados da pior maneira possível. Já chegam aqui, em sua maioria, morta ou muito debilitada, e é muito difícil, inclusive, devolver esses animais à natureza. Quiril já tinha um histórico de multas aplicadas pelo IBAMA em outra apreensão. Hoje, as duas multas do passageiro já ultrapassam R$ 2 milhões. Mas ele não se intimida. O russo ainda mantém sites na internet onde anuncia os animais capturados, entre eles espécies raras de anfíbios e répteis, incluídas na lista de animais com risco de extinção, inclusive alguns que só existem no Brasil. Para você ter ideia, o contrabando de animais é o terceiro maior tipo de crime praticado no Brasil, juntamente com o tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, é algo muito representativo e as nossas autoridades precisam ter uma atenção especial para com esse tipo de infração. A polícia acredita que Quiril pertença a uma organização criminosa bem estruturada e com ramificações em diversos países. Mensagens encontradas no celular de Quiril mostram conversas com prováveis clientes de pelo menos 10 países, entre eles México, Nova Zelândia, Espanha, Alemanha, África do Sul e Brasil. O passaporte do russo está repleto de vistos e carimbos que mostram passagens por várias capitais europeias e países como Malásia e Japão. A investigação da polícia revelou também detalhes surpreendentes em relação à vida pessoal de Quiril Kravchenko. A atual namorada dele, por exemplo, é uma colecionadora de animais exóticos. Só que tem mais, ela é ex-mulher de um influenciador russo que também gostava de se exibir com animais e que acabou morrendo diante das câmeras depois de ser mordido por uma serpente africana. O influenciador russo Arslan Valiev tinha milhares de seguidores nas redes sociais. Ele se exibia ao lado de animais considerados perigosos, como serpentes venenosas, por exemplo. Era casado com Ekaterina Burukini, que também coleciona animais exóticos. Muitos deles podem ter sido fornecidos pelo traficante Kirill Kravchenko, que acabou conquistando Ekaterina. Inconformado com o fim do relacionamento, Valiev ameaçou denunciar o casal por tráfico internacional de animais. Ele não chegou a cumprir a promessa. Em 2017, numa atitude surpreendente, Valiev se deixou morder por uma serpente africana, a mamba negra, uma das mais mortíferas do mundo. Em pouco tempo, o veneno fez efeito e Valiev agonizou e morreu ao vivo diante das câmeras. Mas a morte dele não interferiu no romance entre Ekaterina e Kirill. Em março deste ano, ela ficou 2 semanas no Brasil. Ekaterina teria vindo visitar Kirill, que teve o passaporte apreendido e estava impedido de deixar o país. Kirill agora está preso em São Paulo. O advogado de defesa dele se afastou do caso. Na audiência de custódia, diante do juiz, Kirill disse, em inglês, que não sabia exatamente por que estava preso. Mas esse documento, com a denúncia do Ministério Público após a prisão preventiva, diz que, em entrevista preliminar, Kirill confessou que veio ao Brasil sozinho e coletou tais animais nos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, pretendendo comercializá-los na Rússia. A pena dele será determinada pela justiça brasileira. A grande crítica, tanto dos doutrinadores quanto dos operadores do direito, é que essa legislação ela é muito branda. O crime de tráfico de animais ela é penalizada tão somente com prisão de 6 meses a 1 ano, no máximo,
sujeito ainda a multa, dependendo da circunstância. Apesar de uma punição suave, a prisão do russo pode ser um alerta a outros traficantes.